This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui no podcast Mulher de Voz, eu, Bia. Eu, Mari. Pra contar uma história de uma ouvinte, né, Mari? Que contou, acho que algo que a gente já deve ter perpassado em alguns episódios de alguma maneira, né? Mas acho que a gente nunca focou de fato no castigo do silêncio. Sim, e é um tema, assim, que eu acho muito interessante. E quando eu tava lendo... É porque eu me baseei, assim, esse episódio muito em um livro que a gente tava lendo, que eu acho muito, muito pertinente, porque a nossa educação, né, brasileira é uma educação muito baseada no castigo. Sim. Então, existem algumas formas de castigos, algumas mais explícitas, outras nem tanto, mas que fazem parte, assim, do nosso meio, muitas vezes. Sim, sim. E a gente acho que até conversou isso no episódio que a gente conversou sobre o livro Conversas Corajosas, né? Sim. Esse é exatamente o livro que a gente está trazendo aqui. Mas que ela traz muito, né? Elisama fala muito sobre como a gente aprendeu a naturalizar educação com punição, que é igual amor. E é uma bagunça tudo isso, né? Total, e assim, ainda mais quando a gente pensa em família, sempre tem alguns discursos do tipo, é assim porque é família, mas te trata assim porque é família. Faço isso como porque se te amo. Exato, como se tivesse um aval, né, pra poder tratar da forma que acha conveniente, sendo que não precisa ser assim. Sim. E como que foi a história da Grazi? A gente vai trazer aqui de Grazi, que é um nome fictício, né? Isso, a nossa ouvinte, ela trouxe uma história assim que eu achei muito condizente com esse tema, porque assim, ela trouxe durante a vida dela ter um ambiente familiar já extremamente punitivo, mas durante várias etapas, várias fases, ela ter começado a ter alguns conflitos, especialmente com o irmão dela, que antes ela enxergava como alguém assim que ela poderia encontrar um certo apoio. Ela trouxe que ele entrou em uma dinâmica assim bastante extremista em alguns valores que eram diferentes dela, mas que ainda assim ela conseguia conviver, mas ele nem tanto, passou a radicalizar muito. E ela começou a enxergar que muito desse novo formato, né, da relação dele estava influenciando também outras relações, como a relação da família. Então ela começou a perceber certas atitudes, certos comportamentos que muitas vezes castigava ela, mas de uma maneira que não era explícita. Sim. Então, e aí fica muito aquele remorso, né? Eu acho que isso é interessante pensar também nas consequências desses castigos. Sim. Que vem assim, mas o que é que tá acontecendo, né? Eu tava pensando enquanto eu lia isso, né? Eu tava conversando também com amigas, porque a gente tava trazendo isso na nossa vida. E aí tinha uma amiga específica vivendo algo muito parecido, mas em uma outra dinâmica relacional, que é de amizade. Interessante. E a gente tava falando, né? Eu tava vendo o post que a gente vai postar amanhã, e aí eu escrevi uma frase assim, eu acho que é o... Você tinha escrito uma base e eu fui mudando e gerou uma frase como: são vários questionamentos, vários barulhos que vão aparecendo no vazio que o silêncio deixa. Então, tipo assim, esse vazio vai sendo ocupado de tantos... será que eu fiz alguma coisa? Né? O que tem por trás disso? Será que o problema foi meu? Você foi escrevendo vários pensamentos que podem surgir, né? E no fim, eu acho que o grande ponto que se chega a culpa é minha. Que já é uma emoção totalmente socializada para as mulheres. Então, eu acho que ainda mais quando a Grazi fala que toda a dinâmica familiar dela veio por meio da punição, o que ela entende? Quando a gente é punida, a culpa é nossa. De alguma forma a gente acha que merece aquilo ali que aconteceu. Então, e aí o que a gente tem que pensar aqui juntas, né, pro podcast, eu acho que para as mulheres que estão ouvindo, é que essa relação, ela não se restringe a essa relação base familiar. Então a gente vai começando a se vincular nas outras relações que eu falei, amizade, ou relacionamento amoroso, enfim, até trabalho, achando que sempre a culpa é nossa. Aquele silêncio, se é outra pessoa, e aí vai gerando uma ansiedade, uma angústia de... O que eu tinha que ter feito? Será que eu tinha que ter feito de uma outra maneira? Será que eu tô ficando doida? Sim. Será que essa narrativa que eu tô criando aqui... E são várias narrativas que estão sendo criadas, né? Sim. É tudo uma invenção. E aí quando você vai tentando encontrar fatos no meio disso, e até tentando às vezes conversar com essa outra pessoa, talvez até essa outra pessoa fale da sua cabeça. É tudo muito violento, né, esse processo, porque eu acho que até essas possibilidades, esses cenários criados são muito violentos.
Bastante. E essa tem uma certa dinâmica de manipulação, né? E eu acho que isso acaba que a gente vai se familiarizando e aí que vem esses pensamentos, essas fantasias, e aí aquela pergunta, então a errada sou eu, assim. E trazendo até um depoimento mais pessoal meu, né? Eu fui muito educada a partir desse tipo de dinâmica, né? De castigo do silêncio, né? Que a gente tá falando aqui. Sim. E aí, uma coisa que eu percebi, né? Depois de um tempo, claro, que nas minhas relações, às vezes acontece, por exemplo, a gente tem um conflito, vamos supor, temos um conflito, e aí a pessoa fala, não, preciso de um tempo pra mim. E isso é comunicado. Mas aí, a minha trajetória, a minha bagagem de pensar que esse momento já vai vir uma punição, já vai vir um castigo, já me fazia criar muita ansiedade. Então, eu tinha muita dificuldade de dar esse espaço pra pessoa. Às vezes eu ficava meio em cima, assim, não, vai ter que falar comigo sim, não sei o quê, meio que forçando. E aí foi uma coisa que eu fui aprendendo mesmo. E eu acho que é uma habilidade que a gente vai aprendendo a se distanciar muitas vezes. Porque são duas situações diferentes, mas que às vezes a gente acaba se acostumado tanto a ter aquele castigo, aquela punição, a uma não valorização da fala ou enfim, da questão, que aí para outros tipos de situações você acaba levando isso. E é dolorido, assim, porque realmente, né, às vezes o melhor que a gente faz em uma situação que a gente está com muita raiva, muito chateado, é se permitir se dar um tempo, né? Mas é diferente quando é comunicado, quando é algo do tipo, olha, eu preciso de um tempo para poder pensar e depois a gente conversa, da coisa, tipo, parou de falar, deu um gelo, né, que a gente chama. Sim. E eu acho que esse silêncio, né, do que é o castigo, que não é comunicado, você está tentando falar, a pessoa está te ignorando. Ou a pessoa vai se distanciando aos poucos e você vai tentando puxar o assunto, a pessoa já corta. Você vai falando assim, gente, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é meu? Não é? O que eu faço com essa informação, né? E isso das consequências, eu fico pensando que é isso, né? Essa comunicação, quando a gente fala sobre comunicação, não é só sobre o que é dito e não dito, né? Mas sobre limites, sobre os significados por trás disso, sobre os impactos emocionais disso. Então, é muita coisa que envolve esse dito e o não dito. E, ao mesmo tempo, eu acho que o difícil pra gente como mulher é se empoderar da nossa narrativa. Sim, eu não sei, aquela outra pessoa tá agindo dessa maneira, mas isso é mais dela do que meu. Só que é muito difícil quando a gente sempre volta pra gente. Então, tem alguma coisa... Que vira uma coisa meio neurótica mesmo, né? Da neurose voltada pra si. E aí, acho que vale a gente tentar começar, e pra gente como socializada pelo outro, né? Tá, o outro que é o espaço dele, isso é dele. Não é meu até que ele me diga. Mas é muito difícil a gente sair dessa emoção que vai girando toda o nosso pós-silêncio e até durante, né? Mas eu tenho que resolver isso. É uma coisa meio resolutiva mesmo, né? De tentar resolver, de tentar tirar essa angústia. Mas eu acho que talvez o mais justo com a gente seja lidar com essa angústia. Sim. E eu acho que essa apropriação que você falou, Bia, da nossa narrativa, da nossa história, do que a gente pensa, é algo muito importante, porque a gente é muito atravessada por um discurso que fala que a gente não pode acreditar na gente. E isso não só, tipo, a áreas da vida, sei lá, trabalho, etc. Mas o nosso próprio pensamento, o nosso sentir. Sim. É sempre muito desvalidado, né? É aquele lugar de, você é maluca, você é doida, você tá imaginando coisas. Então, tem esse discurso que às vezes é importante que a gente pare e pense, cara, calma aí. Calma aí, deixa eu ouvir, deixa eu pensar sobre essa situação, deixa eu me dar esse espaço, assim, porque realmente, assim, é muito fácil a gente pegar essa narrativa já de que a gente está imaginando coisa. Então, eu acho que uma coisa que, inclusive, a Grazi traz, né, no próprio relato dela, é essa importância mesmo para ela olhar para a história dela e o quanto que foi importante ela poder modificar um pouco dessa dinâmica e pensar mais nela também, né? Sim. Eu acho que não tem coisa que mais me dói como mulher ouvir outra mulher falando assim, eu tô falando doida? Né? É um nível que aí já vai, né? Não só pro castigo do silêncio, mas para essa manipulação que você está trazendo e o gaslight. Não. Coisa da minha cabeça, né? Tem algo que está acontecendo e não é possível. Para quem não sabe o que é gaslighting, seria essa sensação de você começar a questionar a tua própria narrativa, tua sanidade, né? Chegar nesse lugar de sanidade. E é muito triste que a gente
constantemente se questionam sobre nossa sanidade. É muito comum, e eu fico pensando muito, por exemplo, em situações de assédio também, né? Que é muito comum, assim, eu vejo muitas mulheres falando, cara, mas será que eu tava mesmo sendo assediada? Será que ele só não tava, sei lá, sendo simpático? Coisas assim nesse sentido, será que... Então, assim, é muito difícil mesmo, é desafiador. Mas eu acho que é isso, é um exercício também, né? Sim. E acho que uma confirmação também da gente quanto conjunto, assim. Porque até nessas situações, eu acho que o que acontece geralmente é muito da gente buscar outras pessoas. Pra pensar, o que você acha disso? Mas será que é isso mesmo? Não. Então, assim, quando nós estivermos desse outro lado também, validar a fala dessa mulher. Nossa, e a importância do nosso letramento de gênero, né? Total. Pra conseguir validar essa outra pessoa, do que Sim. questionar. Às vezes é coisa sua, amiga. Sim. Não tem nada a ver. Né? E eu acho que a gente conseguir se cercar... E é isso, né? Quando a gente tá com letramento de gênero, principalmente mulheres, entre a gente consegue se validar, a gente consegue se abraçar e falar assim, não, isso é um absurdo. Tinha que ser homem fazendo um negócio desse mesmo, sabe? Não tem nada a ver isso. Poder se acolher, a gente poder se fortalecer nisso, eu acho que é uma grande possibilidade pra gente, caminho mesmo, né? Tanto que um dos nossos maiores, acho que meios de proteção como mulheres é estar cercado de mulheres. Dados que mostram isso, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios do podcast mesmo. E a gente estava até falando com isso no episódio com a Elisa, que a gente tá falando sobre a vida adulta, que a gente acaba se isolando tanto, que aí fica a gente com os nossos pensamentos e a gente às vezes precisa de alguém pra tirar a gente daquele lugar e falar assim, sai daí, não tem nada a ver, vamos tirar isso da cabeça, vamos distrair, fazer algo, ou só pra, tipo assim, uma amiga até falou isso num dia assim, você quer opinião ou você quer só xingar? Sabe, às vezes a gente, o que você quer que a gente faça, sabe? O que a gente pode fazer aqui? Que a gente poder ir circulando, assim, se cercando disso, porque a sensação, quando eu penso nisso do Castigo do Silêncio, é uma angústia, assim, no peito que você vai sentindo aquilo ali fechando, assim, eu acho que é isso, né? A gente sabe que o nosso corpo vai fechando, você não consegue parar de pensar, e a cabeça vai ficando acelerada, você não consegue você sai totalmente do momento presente e vai pra outros lugares que são muito perigosos. É meio sufocante, né? Assim, que se torna uma bolha, assim, que você fica naquela e parece que... E sabe o que eu fiquei pensando? Assim, eu não terminei de assistir. Tu já assistiu aquele Baby Rena? Não assisti. Tá todo mundo falando? A gente tá no meio dos episódios, assim. Mas o que a gente vai vendo é que, né, como um abuso vai gerando um outro, que vai colocando a gente em outros lugares de perigo, basicamente é isso que fala, né? Mas numa outra perspectiva, que quem foi abusado foi o homem. Mas eu acho que com a gente, como mulher, a gente sabe, né, dados que mostram isso. Mas a gente, é isso, de uma família que começou ali atrás. Quando a gente é criança, fez alguma, entre aspas, malcriação. Começa a ignorar a gente começa a entrar em dinâmicas assim, a gente dá sistema e começa a perceber isso. E repetição de padrão. Então a gente começa a querer ser notado, como que nesse episódio, nesse caso do Baby Rena lá, ele tenta ser notado e ele fala isso. O abuso fez ele querer entrar, assiste depois, é meio angustiante. Mas o ator é o cara que viveu tudo isso. Ele é um comediante, e aí ele que escreveu o livro, e depois fez essa série, enfim. E aí ele vai mostrando como, por conta de todos os abusos que ele já viveu, ele vai se colocando em situações de perigo, mas também vai querendo ser notado pela outra pessoa, mesmo ele sabendo que aquilo ali é perigoso. Então é meio conflitante, assim, ele se assusta, tipo, eu sei que isso aqui é perigoso, mas ele descobre, por exemplo, acho que no segundo episódio, ele descobre que ela já estava sendo stalker, tem várias medidas protetivas contra várias pessoas. Aí ele fica assim, será que eu vou aceitar ou não o Facebook dela? Aí no final, ele aceita. Por quê? Ele percebe que ele quer ser notado. Então é que nem você falou, assim, às vezes, eu sei que é errado, que a pessoa tem o direito de colocar o espaço dela, mas eu já tô vivendo em tantas circunstâncias, em tantas situações que são disfuncionais, que eu acabo repetindo. E é muito difícil a gente conseguir repetir. E aí que também outra possibilidade, a gente tá falando sobre relações, né? Outro caminho possível é estabelecer vínculos diferentes do que a gente já vive. É aprender novos repertórios com novas pessoas, né? Nos cercarmos de uma rede funcional. E, assim, eu tava até conversando com uma amiga, ainda há pouco, antes de vir pra cá. E a gente tava falando justamente sobre isso, né? Sobre os padrões que a gente vai criando e às vezes a gente não percebe. E quando a gente percebe, é interessante ver
novas coisas surgindo, porque às vezes o que acontece é a gente falar assim, caraca, que esquisito que eu tô vivendo. Assim, ao mesmo tempo que é bom, mas ao mesmo tempo que é uma coisa esquisita, porque não é familiar, mas não quer dizer que não vale a pena, sabe? Sim. Então, ainda que tenha esses lugares que talvez você estranhe inicialmente com aquilo, mas também acho que abrir esse espaço para experimentar coisas diferentes, né? Novos ciclos, novas pessoas, novas dinâmicas de relações. É interessante. E isso que você falou, né, quando a gente toma consciência, eu acho que também é importante lembrar. Não é porque quando a gente toma consciência, que a gente vai mudando as coisas. Sim. Muitas vezes é isso, a gente toma consciência e fala assim, eu vou de novo pro conhecido. E às vezes é consciente e inconsciente, não é algo tão organizado assim, né? Eu acho que existe uma desordem também nessa nossa movimentação de sair do que nos faz mal. E às vezes também a gente tá saindo sem ter a consciência que tá saindo. É complexo. E eu acho que é isso, né? A Grazi, ela vai trazendo essa consciência, né? Mas essa dificuldade. Não é porque também a gente... E eu acho que tem isso, né? Quando a gente... Não é porque a gente sabe também que não dói. Já sei disso, agora eu consigo racionalizar. O emocional é outro 500. E eu acho que nessa situação com a família dela, com o irmão dela, ela consegue trazer bastante isso, tá? Eu sei que isso está acontecendo, eu sei que a minha família foi se organizando dessa maneira, eu sei que existe uma consequência na nossa família, mas ainda dói, ainda machuca, ainda é violento, ainda me gera angústia, ainda me faz questionar algumas coisas. É complexo, né? Vidas humanas, né? Complexo demais. Mas, bom, acho que a gente tá finalizando e eu acho que temos boas referências aqui pra indicar, que é essa série, né? Baby Rena. Mas assistam com cuidado, se vocês estiverem bem. Assim, o Marcos, porque se dependesse dele, ele parava a cada 10 segundos, porque é angustiante, é bem angustiante. Assim. Então, e pode trazer, realmente é isso, gatilhos, assim, acho que até quem nunca viveu uma relação assim, porque como ele viveu aquilo, ele passa muito a sensação do que é estar ali. E você olha aquela situação e dá vontade, sabe aquelas pessoas, a gente quando olha de fora uma situação de uma amiga e fala assim, sai daí, por que você tá fazendo isso? Sim. Tá rendendo essa discussão nas redes sociais, ainda tem que terminar, mas é difícil. Tá bem hypado, assim. Mas fica isso, se você quiser conhecer, tem seus alertas, gatilho. Sim. Mas fica aí a indicação, acho que Conversas Corajosas também, né, que a gente utilizou. E o livro de comunicação assertiva, né, que é interessante também. Inclusive, da própria Elisama tem uma comunicação não violenta, então também vale de dica. Então é isso, gente. Um beijo até a próxima semana. Tchau, tchau. This my shit. All girls love to be like this. She's the queen bee, the star.